Caríssimos, bem-vindos ao segundo broadcast, onde iremos abordar as alterações nos hábitos de trabalho no pós-confinamento e o impacto dos mesmos nas lideranças das empresas. Para nos ajudar a debater esta temática, temos hoje connosco o Carlos Silva, um exímio profissional e líder de uma das equipas de referência dentro do grupo Decisões e Soluções. A DS Exposente, fundada em 2018, conta hoje com 15 profissionais, o que se trata já de uma equipa de tamanho considerável e em significativo crescimento e que aporta um conjunto de desafios relevantes para a sua chefia, nomeadamente para o Carlos Silva. Carlos, antes de mais, obrigado pela sua presença aqui no broadcast. Para efeitos de contextualização, quer falar-nos um pouco da equipa que lidera? Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado. Trata-se de uma equipa um pouco, em termos de idade, uma equipa mista, ou seja, tanto temos pessoas jovens como temos pessoas já mais adultas. Contudo, é uma equipa que, em termos do trabalho desta área, foi um pouco formada dentro de portas, ou seja, é uma equipa que não vem de outras imobiliárias, ou seja, é tudo formado cá dentro. Por isso, é uma equipa jovem em termos do mercado e das áreas que trabalhamos. Independentemente das idades que naturalmente têm. Exatamente. Carlos, fomos confrontados aqui a partir do dia 18 de março com a questão do estado de emergência. De facto, todos nós ficámos a tentar perceber o que é que isto nos iria aportar de menos bom, de forma que nós poderíamos, de alguma forma, contornar isso. Neste contexto de incerteza que o estado de emergência trouxe, o que é que se tornou mais... qual foi o grande desafio de forma a contornar essa incerteza, esse não conformismo das pessoas perante o que se estava a passar, quer do ponto de vista do plano de trabalho, quer do ponto de vista naturalmente familiar, porque todas as pessoas acabaram por ter, de uma forma impactante, o estado de emergência também dentro das suas casas. Como é que foi o desafio? Como é que isso foi gerido? Do ponto de vista daquilo que nos caiu em cima, não é? Que basicamente A todos, que é esta situação da pandemia, tivemos momentos de incertezas, principalmente ali no mês de março e abril, em que recebemos demasiada informação, ou seja, tivemos que nos adaptar um pouco mediante aquilo que nos era transmitido. Não sei até que ponto todas essas informações dadas foram relevantes ou serão implementadas no pós-Covid, ou pelo menos nesta fase em que já nos permite estar a conviver com os clientes, que é aquilo que nós fazíamos diariamente e que deixámos de o fazer após o meados de março. Mas basicamente tivemos que nos adaptar, tivemos que... por exemplo, eu trabalho em casa, as reuniões eram feitas também em casa, tivemos que criar ali algumas formas de permitir que a equipa continuasse a faturar, e isso são tudo desafios que nos são lançados e que em pouco tempo temos que dar resposta, porque na realidade é essa, são 15 pessoas e não podemos estar parados. Não sendo as pessoas números, portanto falamos aqui de moral e de motivação. O que é que aconteceu em concreto para que mantivéssemos as pessoas, de facto, com essa moral, portanto, a animá-las, no final de contas, e a motivá-las no sentido do trabalho? Como é que foi, Carlos? Pronto, o que é que nós fizemos? A primeira semana, pensar um bocadinho naquilo que poderia ser feito de forma a animar os consultores. Na área imobiliária, aquilo que foi efetuado foi uma pesquisa, por exemplo, de imóveis que estavam em devoluto, ou seja, para que possássemos trabalhar esses imóveis, até porque cada consultor sozinho poderia visitar o imóvel, fazer a fotoreportagem do imóvel, publicar o mesmo, e isso, claro que nem todos os imóveis eram possíveis, ou seja, nesta fase focámos um bocadinho naquilo que se calhar muitas vezes deixámos de parte, que são os imóveis de voluto, que são os imóveis do fundo de investimentos, imóveis que não estão habitados, que estão disponíveis para visita sem constrangimentos de maior. Exatamente. E então fizemos esse trabalho de casa, no sentido de os preparar e colocá-los para venda. Ou seja, basicamente aumentámos o nosso leque de produtos e de ofertas para os clientes, para que no pós-Covid os resultados também fossem mais animadores. Carlos, uma das coisas que nos caracteriza também na Decisões e Soluções tem a ver também com a intermediação de crédito. A empresa tem este serviço de aconselhamento e de facto, aquilo que basicamente a empresa publicitou durante o período do estado de emergência foi, de facto, o apoiar os portugueses no sentido de gerarem também mais economias. No serviço de aconselhamento de intermediação de crédito,
fez sentido também isso, ou seja, olhar também para os créditos das pessoas Sim. e ajudá-las no sentido de eventualmente de os transferirem. Como é que foi esse processo? Na área da intermediação de crédito, que pronto, é uma área que basicamente nós conseguimos trabalhar muito através da base de dados, a base dos contactos que temos, também foi feito esse trabalho. Principalmente, por exemplo, pegámos em toda a base de dados da nossa agência, no sentido de os clientes que nos tinham comprado imóveis nos anos anteriores e aqueles que poderiam ver as suas condições melhoradas, quer em termos de crédito, que no fundo iria diminuir a prestação mensal, Claro. quer em termos de seguros. Porque muitas vezes há aquele facilitismo de o banco pedir o seguro de vida nos primeiros meses e depois até há o esquecimento de mudar, e então Claro. Há que pegar nisso tudo. há que pegar nisso tudo e meter conforme é o previsto e é o que deve ser feito desde o início, não é? E isso foi feito, ou seja, durante o período de confinamento ligámos com todos os nossos clientes, inclusive também algumas pessoas da base de dados, porque na realidade quase todas as pessoas em Portugal têm crédito de habitação, não é? Claro. E basicamente foi esse o trabalho que também foi Portanto, feito. os mecanismos que basicamente o Carlos usou foi, em primeiro lugar, em termos imobiliários, olhar um bocadinho para imóveis devolutos, uma vez que esses permitem a visita sem constrangimentos de quem lá habita porque estão desabitados. Não só a visita, mas também, ou seja, conseguimos aumentar o nosso leque de produtos. Não é? Exatamente, Porque acrescentando aquilo que já existia. eram imóveis que basicamente não olhávamos muito para eles. Às vezes aquilo era basicamente, nem sempre se olhava para isso porque o trabalho Exatamente. resultava noutros objetivos imediatos também e, portanto, nessa altura os devolutos não eram a prioridade. Nesse momento, no final de contas, foi olhar para eles e dizer vamos acrescentar isto ao nosso portfólio. Aqui, de facto, a visita é fácil de efetuar, fazemos a reportagem fotográfica e colocamos o imóvel no mercado imobiliário. Por outro lado, ao nível do crédito e dos seguros, olhar para a carteira de clientes que, de facto, já tinham contraído os seus créditos e os seus seguros, analisar a eventual reestruturação desses mesmos créditos e desses seguros e propor a esses mesmos clientes a sua reestruturação com melhorias ao nível da sua parte prestacional. Hábitos ganhos em termos de período de confinamento, porque, de facto, o confinamento chegou, o estado de emergência já lá vai, temos agora um outro estado de contingência, mas, em boa verdade, há coisas que nós fazíamos e que de repente nos fomos obrigados a fazer e alguns desses hábitos terão eventualmente ficado. Adotaram-se algumas plataformas tecnológicas também. Carlos, de que forma é que essa alteração, portanto, imposta pelo estado de emergência, nos veio afetar no sentido de hoje mantermos algumas coisas ativas com aumento da produtividade? Os nossos trabalhadores, ou seja, os nossos comerciais, muitos deles têm família, lógico, e filhos, e nesta fase de confinamento, muitos deles optaram por manter os filhos em casa. E o trabalho em casa é muito complicado de gerir. Ou é feito de forma muito metódica, não é? Então temos que levar... Por experiência própria também, não é? Por experiência própria também. E temos que levar aquilo à risca, ou então, num dia de trabalho de 8, 10 horas, se esprememos aquilo, se trabalharmos... Ou seja, muita assertividade, uma grande disciplina, um aumento da disciplina relativamente à forma como se trabalha, tentar separar bem a vida familiar da vida profissional para que as coisas, de facto, façam sentido. A pergunta também neste sentido, há hábitos de trabalho que tenham sido adquiridos e que ficaram neste momento? Principalmente a questão das reuniões à distância, não é? Esse é o principal hábito que temos mantido, apesar de com um número restrito de pessoas já temos efetuado algumas reuniões presenciais, que também acho que é importante o fazer, mas sim, as reuniões de equipa são todas efetuadas à distância. Esse é o principal hábito que retemos da parte, ou seja, do estado de emergência. Do estado de emergência, sim. Porque eu acho que o negócio que lideramos, não? O negócio que estamos todos os dias envolvidos, então, ou seja, é feito de relações das pessoas, não? Ou seja, o estar em casa não aporta muito mais coisas, temos que, de facto, como seres relacionais, temos que estar com as pessoas. Sim, não é? por muito que digam que podemos adotar aqui métodos, por exemplo, como um virtual tour a fazer aos imóveis para que as pessoas possam visitar-se em casa sem ter que... Eu não acredito muito que as pessoas comprem sem ver. Carlos, nesta situação, portanto, de facto, temos aqui a adoção de plataformas eletrónicas, digitais, de uma agilização de um processo diferente.
como dizia muito bem, a atividade em si não se compadece com este processo à distância, temos que estar com as pessoas, temos que avançar para visitas. O que percebemos hoje em dia é que acabamos de conseguir conjugar, ou temos que conjugar, as duas situações. Sente-se com isto que há aumento da eficiência do trabalho por parte das pessoas? Ou seja, esta conjugação aportou maior eficiência e supostamente mais resultado? Ou ainda não é bem assim? Qual é o seu sentimento? Ou o que é que gostava que fosse? Eu acho que ainda não é bem assim, não é? Primeiro, por aquele ponto que falei, tem comerciais que, fruto do trabalho, por exemplo, ou das esposas ou do marido, dependendo daquilo que falamos, não é? Que tiveram que estar em casa com os filhos porque a outra parte tinha um trabalho por conta de outra e tinha que se apresentar ao trabalho. Isto de estar com os filhos em casa, em telescola, não é? Basicamente tinham aulas, não é muito fácil de conciliar com a vida profissional. Ou seja, houve realmente profissionais na nossa agência que tiveram algumas quebras em termos de faturação e de rendimentos. Ganharam noutras coisas, mais na vida familiar, não é? Sim, sem dúvida. Mas perderam na parte profissional. Carlos, a identificação também de necessidades por parte das pessoas. Elas estão a tirar mais tempo para trabalhar remotamente ou não? E que impacto é que isso pode ter ao nível do próprio negócio? Elas habituaram-se e, digamos, estão a ficar. O trabalho em si é um trabalho, de facto, relacional. Tem que se estar com as pessoas, tem que se fazer visitas, tem que se fazer processo de qualificação emocional e financeira. Há coisas que se podem fazer remotamente, mas há, de facto, coisas que se tem que fazer presencialmente. Esta gestão está a correr bem? Que necessidade é que as pessoas estão a ter, concretamente? Como é que esta gestão está a acontecer? Sim, a parte ou seja, as pessoas estão a trabalhar mais remotamente, a parte das redes sociais, não é? A parte da pesquisa de imóveis. Eu noto que tenho comerciais que, neste momento, em termos, por exemplo, de angariações, dispararam completamente o número de angariações face ao período pré-Covid. Isso sim eu noto. Isso tem a ver com o quê, Carlos, em concreto? Dispararam angariações? Qual é o motivo especificamente para terem disparado? Eu acredito é que estão mais atentos ao mercado via redes sociais, portais imobiliários e conseguem rapidamente chegar a novas oportunidades. Ou seja, também aí se evoluiu ao nível das redes sociais, ou seja, a gestão dessas mesmas redes, a forma como as pessoas exponenciam o seu trabalho através do digital, aumentou, supostamente. Aumentou. Isso está a trazer resultados positivos para a empresa. Tanto na parte da angariação como na parte da venda. E os clientes? Como é que eles recepcionam isto? Esta forma de trabalhar remotamente, como é que está a acontecer com eles? Eu vou-te ser sincero. Como já falei anteriormente, isto é um negócio de relações. Nós temos feito várias vendas, temos mantido os nossos resultados, mas não temos trabalhado, ou seja, as visitas são feitas presencialmente, há contacto com o cliente, e eu penso que só desta forma é que conseguimos realmente obter os resultados que vínhamos a ter, porque eu ainda não acredito na venda à distância. Pode acontecer um caso ou outro, mas na minha perspectiva isto é um negócio de relações de pessoas e se não o pudermos fazer, os resultados vão se sentir. Por isso. Naturalmente. Carlos, como responsável de uma equipa e de uma agência, os desafios que foi este período para si, em concreto? Aquilo que eu verifiquei, principalmente da análise do mercado, da análise da concorrência, reparei que as outras imobiliárias, e não só dentro da Decisões Soluções, têm uma preocupação maior pela imagem dos imóveis, ou seja, preocupam-se mais com a fotoreportagem que faz no imóvel. E eu verificava que antigamente havia muitas imobiliárias que o principal objetivo era ter a angariação, tiravam umas fotos, ou seja, chegavam lá com o telemóvel, tiravam as fotografias e lançavam nos portais imobiliários. E agora noto que existe uma preocupação maior, não só da nossa parte, que já existia, mas também de toda a concorrência que está no mercado. E isso leva-nos a outros desafios. E a pensar noutras. Sem dúvida. Aliás, há quem diga que nestes últimos meses que se cresceu mais ao nível do processo e da gestão desse mesmo processo nestes meses do que nos últimos 5 anos, o que quer dizer que, de facto, aquilo que é a preocupação dos grandes profissionais do setor
foi de facto fazer esta transição e esta evolução rápida no sentido de se reposicionarem e de profissionalmente acrescentarem valor, que é transversal às pessoas que efetivamente querem ter uma performance diferente e prepararem-se até para uma nova forma de estar, que será esta forma que a pandemia e esta aprendizagem e este lidar com uma nova situação acabam por obrigar a que essa transição seja efetivamente feita. Outro aspecto importante, o recrutamento, porque as pessoas fazem parte do processo. O processo sem pessoas não faz sentido. Pós-pandemia, e sendo que a agência de Esposende, das Associações de Esposende, continua a apostar num recrutamento discernido, não tanto em qualidade, não tanto em quantidade, mas em qualidade. Há aspectos relativamente aos seus prováveis novos colaboradores que se venham a juntar à equipa, que hoje valoriza e que no passado eventualmente não valorizava. Há alguma alteração nessa sua leitura enquanto responsável da sua agência? Por acaso falei com... Tenho falado com o Diogo sobre a situação do recrutamento. Com o seu diretor comercial? Com o meu diretor comercial, e é ele que acompanha a equipe. E relativamente a esse assunto do recrutamento, estamos mais focados, ou seja, vamos estar mais seletivos a partir deste momento. Ou seja, existe nesta fase ainda mais oferta em termos de oferta, como quem diz, de ofertas, não é ofertas de trabalho, procura de trabalho, porque quer queiramos, quer não, o desemprego diminuiu e a parte do imobiliário é sempre apetecível porque é algo que está sempre ali à disposição das pessoas, e perante isso aquilo que nós pretendemos para a agência é termos algo mais seletivo em termos de recrutamento e se calhar apostar mais em pessoas com alguma experiência, mas dentro, ou seja, pessoas que nós já conhecemos. Que identifiquem no mercado e que de alguma forma pensem que são valores acrescentados. São pessoas que gostamos do trabalho delas, sabemos o potencial deles e vamos apostar um pouco mais nesse tipo de aumentar a maturidade das pessoas, do grupo de uma forma geral, e também por incorporação dessas pessoas. Basicamente é ir ao contrário daquilo que é a nossa equipa, não é? Que foi toda formada dentro de portas. Sim. Ou pelo menos dentro da decisões de soluções, e agora vamos tentar recrutar profissionais da área já selecionados e pessoas que tenham conhecimento do potencial. Dos colaboradores existentes, Carlos, sendo que de facto as pessoas têm contratos de prestação de serviços, basicamente, nesta criação de raízes, e a equipa de Esposende, daquilo que eu sei, é uma equipa que se tem mantido felizmente estável desde a sua abertura, ou seja, quem entra tem ficado, até porque o negócio acontece, a dinâmica da equipa existe. Foram criadas mais alguns mecanismos para que essas raízes se intensifiquem e as pessoas, de facto, sejam pessoas que se sintam satisfeitas com o seu trabalho e que percebam ou tenham a percepção de que valeu a pena e que vai continuar a valer a pena? Houve algo mais que tivesse acontecido ou que esteja a acontecer nesse sentido? Nós já temos por hábito, quando recebemos alguém novo na agência, de nos primeiros tempos ter ali algum cuidado no sentido de conseguir colocar essas pessoas a ter rentabilidade, ou seja, rendimento. Apesar de ser diretor da agência, não é? Como o Adriano sabe, venho de consultor de outra agência e tenho um grande leque de clientes que me contactam sempre. Em questão fiéis à pessoa do Carlos Silva. Exatamente. Ao profissional Carlos Silva. E como temos sempre lá alguns imóveis atribuídos a mim, tenho sempre essa capacidade de retribuir, quando recebemos alguém novo, esse imóvel para que possam trabalhar, rentabilizar e ter resultados rápidos e, de certa forma, estar motivado. Por outro lado, é aquilo que tinha falado anteriormente, que com a concorrência a preocupar-se mais com as imagens dos seus imóveis, não é? Neste caso, a sua performance também, a criar um melhor serviço ao cliente, cria-nos outros desafios dentro de portas, não é? E estamos neste momento com um serviço que vamos lançar para o mercado, que vai ser criado e que vai potenciar largamente os resultados de todos os consultores. A crescer, digamos, ao que já existe, onde vão haver Sim, coisas novas. Principalmente na parte da angariação, acho que
parte da angariação exclusiva, acho que vamos conseguir dinamizar mais essa novas apostas, novos desafios, uma complementaridade aos serviços já existentes. Certo. Carlos, uma última pergunta. Há dentro daquilo que é o trabalho das pessoas tarefas administrativas e tarefas que eventualmente, e que levam tempo naturalmente, e que muitas vezes impedem num negócio tão relacional as pessoas de estarem mais na relação, investirem mais na relação, seja isso angariação, seja acompanhamento, qualificação e acompanhamento de clientes, no sentido disso dar negócio. E por sua vez há ferramentas tecnológicas que podem, em algumas situações, ajudar ou aliviar temporalmente as pessoas relativamente a essas tarefas que são administrativas e que são, em muitos casos, quase incontornáveis. Há algumas ferramentas que, porventura, tenham sido adotadas pela agência no sentido de transferir esse trabalho administrativo que leva tempo para que ele seja menos administrativo por trabalho mais direto e, portanto, trabalho mais consistente ao nível da parte relacional, ou não? Relativamente à forma de funcionar da agência, essas partes mais administrativas estão entregues mais a uma pessoa em específico, neste caso que é o Carlos Azevedo, que faz mais a parte de seguros, a parte da documentação, e o próprio Diogo também ajuda um pouco na preparação do processo de inventário de crédito para os bancos por aí fora, exatamente, portanto, a recolha documental e a defesa do processo. Pronto, isso está mais entregue ao Diogo e ao Carlos Azevedo, por isso os consultores dessa parte mais administrativa estão... Não têm que mexer praticamente. Sim, apenas pedir os documentos aos clientes e depois tudo é tratado internamente por outras pessoas. No que toca realmente à tecnologia, a própria Decisões e Soluções tem um site que permite exportar todos os nossos imóveis para vários portais imobiliários. Né? Temos também a parte das redes sociais, que é isso, a própria agência que investe um pouco nisso. E ao investir, o investimento é feito mesmo, ou seja, não é só chegar lá e colocar o imóvel promovido, ou seja, basicamente é necessário também ter aqui algum conhecimento. Por exemplo, o imóvel X é vendido a quem? A pessoas que tenham entre os 25 e os 35 anos, ou seja, nós próprios temos que saber qual é o público-alvo daquela pessoa e disparar essas publicações para esse público-alvo. E dessa forma ter alguns retornos, e temos tido bastante retorno em vendas através de redes sociais. Outras situações que eu tenho feito com 2 colegas, que é o programa dos 3 consultores, em que damos algumas dicas às pessoas e temos tido bastante retorno em termos de pessoas que nos dão o feedback deles, que nos pedem ajuda. Eu acho que esta interação, através da tecnologia, redes sociais, faz falta para o negócio, ou seja... Cria interações e cria naturalmente... Cria dinâmica, cria negócio, acho que isso é muito bem. Carlos, em termos de notas finais, 2 aspectos fundamentais. Para a área profissional e dentro daquilo que é a atividade de Decisões e Soluções, que conselhos é que dá aos nossos colegas, em termos de práticas? Em termos também de notas finais, o que é que sugere aos nossos clientes em termos daquilo que pode ser a mais-valia apresentada pelo serviço de Decisões e Soluções? Portanto, 2 aspectos fundamentais. Olhar para dentro, conselhos, olhar para fora para os clientes, porque é que devem vir ter connosco? Em termos profissionais, e na área que estamos, o aconselhamento maior que posso fazer é que os profissionais criem conteúdo, novos conteúdos, conteúdo interessante para a população, não é? Neste caso para as pessoas, e criem relações, quer relações à distância, através de redes sociais, quer relações pessoais, neste caso. E acho que isso é que faz dinamizar o negócio em si. Ou seja, criar conteúdo e apostar efetivamente na relação com as pessoas. Exatamente, porque há muito conteúdo que para nós é básico, mas que os portugueses, muitos deles, não desconhecem. Claro. E acho que o estar-nos a dar de livre, espontânea vontade essas informações faz-nos, de certa forma, criar interações com as pessoas, evoluir, criar dinâmica e ter alguma rentabilidade. Obviamente. E às pessoas, aconselho a que, antes de tomarem alguma decisão, que verifiquem também através das próprias plataformas, porque atualmente
E é aquilo que eu tenho falado muitas vezes. Acho que as pessoas, se não sabem, é porque também não têm interesse em saber, porque as redes sociais, neste momento, vamos ao Google e conseguimos ver toda a informação, está lá. Praticamente tudo. Exatamente, ou seja, o conhecimento está à disposição de todas as pessoas. Agora, só o tem quem o quer ter. Não? Quem de facto o procura e quem o quer ter. Carlos Silva, muito obrigado pelo tempo que dedicou a este nosso bocadinho nesta manhã. Bem-aja. Obrigado pela amizade, obrigado pelo profissionalismo. Até breve. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado. Por hoje é tudo. Muito obrigado por ter assistido a este broadcast. Até breve.